hoje, no primeiro dia, a gente vai falar basicamente de tempos e métodos. Quais são os tópicos que nós vamos tratar? Processo de produção, operações, elementos aí de operação, pontos de leitura, normalização do tempo, ritmo de trabalho, habilidade, esforço, fadiga e tolerância pessoal, frequência, vamos falar de tempo padrão e vamos da prática de cronometragem. Quer dizer, no primeiro dia, basicamente, a gente vai falar do que acontece no chão de fábrica. Como é que a gente pega uma operação, divide em elementos, como é que a gente avalia essas operações, né? E no segundo dia, a nossa aula vai ser mais a análise de tudo que a gente viu na fábrica para poder melhorar a fábrica, né? Vamos falar sobre produtividade e eficiência, o que é produtividade, o que é eficiência, carga de máquina, quer dizer, quantas máquinas você precisa na tua empresa para poder fazer a tua produção. Vamos falar de mão de obra, quantas pessoas vocês precisam na sua empresa. Quer dizer, essa aula é muito interessante, que muitas pessoas percebem que para fazer o que elas fazem hoje, precisa de muito menos máquina ou muito menos pessoas, né? Então é bem interessante aqui. Vamos aprender a balancear linhas para você não ter gargalo lá na sua linha produtiva. Layout, falar sobre viabilidade econômica, de você mudar um processo atual para um processo proposto, se isso é viável ou não. Custos industriais, vamos falar de custo padrão e exemplos aí, bastante exercícios práticos, né? Nosso curso, tem muitos exercícios. A cada conceito aprendido, a gente vai falar, vamos exercitar, aplicar esse conceito aí na prática. A ideia qual é? A ideia é você sair daqui sem dúvida nenhuma. O meu desafio, o nosso curso, ele tem aprovação de 95% a 100%. Nunca tivemos uma aprovação menor que 95%. Quer dizer, as pessoas saem sem nenhuma dúvida, com guia de implementação para poder aplicar esse curso na sua empresa no dia seguinte e já melhorar os processos. Então é bem interessante. Então, o meu compromisso com vocês aqui é fazer com que cada um daqui saia preparado para melhorar a produção e eficiência da sua empresa. Legal? Vamos lá, o que a gente vai aprender aqui? Aqui a gente viu por tópicos, né? Basicamente, vamos aprender o que é produção, produtividade e eficiência e a importância para a competitividade da empresa. Nós sabemos que o preço, quem determina é o mercado, mas o custo é a eficiência dos processos. Com a concorrência que nós temos aí da China, da Rússia, da Índia, quer dizer, o país tem que melhorar a sua produtividade para ser competitivo. Então é uma grande necessidade que nós temos de melhorar a competitividade da empresa. E como se melhora isso? Melhorando o processo, né? Preço não dá para elevar, senão os clientes compram do concorrente. Então você tem que melhorar o processo. Nós vamos aprender a mapear e melhorar o processo, vamos falar em elementos de operação, elementos de leitura, normalização do tempo, ritmo de trabalho, habilidade e esforço, rotina de trabalho, tempos e métodos, cronoanálise e custo padrão. Nós vamos aprender isso também. Na sequência, vamos estar aprendendo sobre unidades de medida do tempo e como usar o cronômetro centesimal. Gente, o tempo é a ferramenta básica da organização industrial. Aliás, o tempo é a ferramenta básica até de uma boa vida, né? A pessoa que usa bem o seu tempo tem sucesso. Aquela que não usa bem tende a não ter sucesso, né? Vamos falar também sobre balanceamento de linhas e eliminar gargalos. Vamos aprender numa linha de produção, quer dizer, eu tenho vários postos de trabalho, como é que eu faço para eliminar um gargalo entre um posto e outro? Dimensionar a carga de mão de obra, quer dizer, quantidade de funcionários necessários para a sua empresa. Dimensionar também a carga de máquina, a quantidade de máquinas necessárias para a sua empresa. Avaliar a produtividade dos processos e pessoas e dar feedback. Como é que nós avaliamos a produtividade e a eficiência e como é que a gente dá o feedback, né? Também vamos identificar as perdas e oportunidades de melhoria e como implementar planos de ação. Nós vamos perceber que mais para frente, que a média de produtividade das empresas brasileiras é 50%, 60%. Empresas que não têm controle de produtividade é mais baixo que isso. Né? A gente faz esses treinamentos, nós temos um produto que é um diagnóstico nas empresas. Nós vamos fazer o diagnóstico e normalmente o principal executivo, a direção, toma um susto quando sabe da produtividade da empresa, que é 50, 48, 42. E nós vamos aprender como dimensionar isso aí, como é que a gente avalia isso de uma maneira bastante prática, né? Vamos aprender a desenvolver e modificar layouts para melhorar o fluxo das operações. Como é que você muda o layout para isso? A sequência para trabalhar layout. Determinar os custos diretos, indiretos e custo padrão. Nós vamos aprender, inclusive, a calcular preço de venda de um produto. Como é que a gente calcula o preço de venda a partir dos dados obtidos na produção? Isso é muito interessante. Nós vamos ver aqui alguns casos de empresas que colocavam seu preço baseado no mercado. Só que às vezes o concorrente tem uma tecnologia muito superior e consegue ter preço mais baixo. E essa empresa
talvez está tendo prejuízo e afundando. Então a gente vai aprender isso. Vamos aprender a medir a eficiência e o custo padrão mês a mês. Quer dizer, nós vamos ver aqui que o custo padrão é o item fundamental para a gente poder avaliar como é que está uma empresa, mês a mês. Elaborar projetos de melhoria também, não é? Calcular a viabilidade econômica e apresentar esse relatório para a diretoria. Nós vamos estar aprendendo isso também. Bom, o curso é totalmente prático. O participante vai aprender aí as ferramentas passo a passo e é um guia aí para a melhoria da eficiência e produtividade de qualquer empresa. Embora o nosso foco aqui seja, a gente vai falar bastante de indústria, os conceitos são aplicáveis a qualquer negócio. Indústria, comércio, serviço, a base de avaliação é a mesma para qualquer negócio. Nós temos esse mesmo projeto aplicado em empresas de vendas, né, para aumentar a produtividade da área de vendas. Nós temos isso aplicado no comércio, em restaurantes, para melhorar a produtividade de restaurantes, né? Então, o conceito é amplo para qualquer segmento. Essas duas frases eu sempre vou pedir para vocês estarem repetindo ao longo do curso. São 2 mantras importantíssimos no nosso treinamento. Ó. O preço é determinado pelo mercado, mas o custo pela eficiência dos processos, né? Não tem como você vender teu produto acima do que o mercado vende. Se você vê a 5, 10, 15%, tudo bem. Mas se você vender acima, bem acima, as pessoas não compram. Então você tem que fazer o quê? Você tem que melhorar o seu processo de produção, reduzir seu custo para quê? Para você ser mais competitivo e ter um preço mais atraente. Tudo bem? E o tempo é a ferramenta básica da organização empresarial. Essa é uma outra coisa importantíssima. Os custos você tem na tua empresa. Quer dizer, tem as pessoas trabalhando, tem energia elétrica, aluguel do prédio, impostos. Custo você tem lá. O que nós temos que fazer é aproveitar bem o tempo para que esse custo possa ser bem diluído aí ao longo do tempo. Ok? Quero que vocês fiquem totalmente à vontade, como eu comentei anteriormente, para fazer perguntas, dúvidas, né?